Duas excelentes notícias agitando a tarde do Mengão. Declaração infeliz, pega mal mais um, né? Cebolinha diz aí desejo de voltar ao Grêmio e torcida agora pega no pé do Cebolinha. Se não bastasse já a mulher do De La Cruz, agora tem também o Cebolinha. O que está acontecendo, minha gente? Meus amigos, tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que tá com o dedo no like e se inscreve, meu filho, porque é de graça e ajudar faz bem. Ajuda nós aí se conseguir, tamo junto. Abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Juventude amanhã, vai continuar líder e vamos ser campeão invicto do Brasileirão. Põe fé? Comenta aí, fala meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo encerrou a preparação agora nessa tarde de terça-feira para enfrentar o Juventude. E o Felipe Luiz conta com algumas peças a mais no seu elenco aí, entre eles Danilo, o zagueiro Danilo, agora o zagueiro, né, mas pode jogar também de lateral, tá de volta e deve ser titular aí contra o Juventude. Felipe Luiz promete fazer algumas mudanças, entre elas no ataque. No ataque que jogou contra o Grêmio, começou com Bruno Henrique e Michael. Nesse ataque agora, ele pretende colocar aí Cebolinha e Gonçalo Plata. Deve fazer essas mudanças para estar poupando, cadenciando os jogadores, revezando aquele esquema para poder ali, né, a minutagem do jogador não ficar muito alto, o jogador tá com carga alta, com desgaste físico. Falando de desgaste físico aí, vamos falar da zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Um dos dois deve ficar no banco e o Danilo deve ser titular aí. Ainda não temos a provável escalação, mas pelo esboçado durante ali, o último treino, parece que será Gonçalo Prata e Michael no ataque. É um ataque que você põe fé, que você confia que dá para vencer? Eu acredito que o Flamengo consiga vencer de lavada. Aliás, são 26 anos que o Flamengo não perde pro Juventude lá no Maracanã. E tá parecendo um Campeonato Gaúcho, né? Pegamos primeiro o Inter, empatamos, depois o Grêmio, atropelamos e agora o Juventude. E vamos atropelar, tá? Põe fé? Comenta aí. Meus amigos, depois do De La Cruz ter que se reunir com o Flamengo ali, explicar a declaração que a mulher dele deu, que pegou muito mal, né? Diga-se de passagem, algo que a gente fica assim embasbacado, como é que a mulher vai dar uma entrevista e fala uma coisa dessa aí. Ela tá no maior time das Américas, com salário em dia, com maior torcida, vai e fala assim, com uma inocência danada. Pegou muito mal o Boto, mas o BAP reuniu ali de última hora com o De La Cruz. De La Cruz falou que a fala dela estava fora de contexto, mas na verdade não estava. Quem acompanhou, a gente pôde ter acesso à reportagem lá, né, a entrevista dela, e não estava nada fora de contexto. A verdade é que caiu muito mal e que a torcida está pegando o pé. Ele jogou bem na última partida, beleza, menos mal, mas na hora que ele jogar mal, a galera vai lembrar disso aí e vai ficar ruim. E parece que o clima no Flamengo também anda meio estranho, porque depois do De La Cruz, a gente teve aí o Varela que está praticamente renovado com o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, e antes da renovação ele queria deixar o Flamengo. Por que ele queria deixar o Flamengo? Porque ele não tinha espaço, não estava bem no clube, queria caçar um clube onde ele pudesse ser titular. Todo jogador quer ser titular, quer jogar, né? E aí o Felipe Luiz convenceu ele e agora ele está renovando até aí, final de 2027. Detalhe, já tem 32 anos, queria sair do nosso Mengão. Não chegou a dar declarações como fez aí o Cebolinha por último agora, que eu vou estar explicando aí. Com tudo isso, o Flamengo vem enfrentando esses problemas aí e muito torcedor fica naquela, né? Acha que o jogador é torcedor do Flamengo também. E não é, cara. Às vezes o jogador é profissional dá vida ali, mas é profissionalismo e dinheiro. Dinheiro fala mais alto. E às vezes nem o dinheiro é suficiente. Porque o Cebolinha crava aí uma saída do Flamengo, dando entrevista para uma TV Gaúcha, no último jogo aí, Flamengo e Grêmio. Ele disse o seguinte, que pretende voltar pro Grêmio no futuro, que ele pensa assim. Na verdade o repórter perguntou para ele, né, se olha lá, declaração infeliz e de amor ao Grêmio, penso em voltar no futuro. O que aconteceu? O repórter fez uma pergunta para ele lá, pro Cebolinha. Poderia até colocar o vídeo aqui, mas questões aí de direitos e coisas a gente não vai colocar dessa vez não. Mas aí o repórter perguntou para ele, né? Você iniciou sua trajetória como jogador profissional no Grêmio.
Antes de ser contratado pelo Flamengo, o atleta passou pelo Benfica. Entre os anos de 2020 e 2022, no entanto, apesar de ainda ser jogador do rubro-negro, o atacante projeta seu retorno ao time gaúcho. Aí o repórter pergunta a ele, quando você estava lá no Benfica, você foi procurado pelo Grêmio? Ele falou, assim que eu cheguei lá, 6 meses depois, me procuraram, depois não procuraram mais, mas não dava para sair porque eu tinha acabado de chegar. Aí ele fala, o amor pelo clube continua o mesmo, o carinho continua o mesmo. Como eu falei, desde o dia que eu saí do Grêmio, penso em voltar, num futuro bem próximo, disse ele na zona mista após o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Ou seja, quando ele falou isso aí e a torcida ficou sabendo, isso aí caíram matando a pau. Por quê? Porque a gente que é torcedor, eu, você, a gente é passional, a gente ama o Flamengo, a gente não quer ver um jogador no Flamengo insatisfeito. Aí vê um cara dando uma declaração dessa aí, é dois motivos que levam o cara a dar uma declaração dessa aí. Cavar uma vaga no time titular, forçar o técnico ali a colocar ele mais vezes, aí eles falam isso aí, o técnico fica ressabiado, começa a colocar o cara mais pra jogar. E a outra pode ser que ele esteja querendo sair mesmo e esteja infeliz. Agora, você cavar vaga num time como o Grêmio, onde o orçamento está curto, é um time que disputa campeonatos aí, disputa muitas das vezes só por disputar, não consegue ficar entre os melhores. É um clube que está bem inferior ao Flamengo hoje. Aliás, hoje no futebol brasileiro, o trem pagador é o Flamengo e o time de maior visibilidade continua sendo o Flamengo. Isso aí não é só hoje, né? Isso aí sempre foi assim, né? Com a maior torcida e coisa e tal. Aí você vai pro Grêmio para ficar escanteado, escondido, sem possibilidade de disputar os grandes campeonatos, de lutar para vencer. Eu acho uma declaração infeliz e de muito mau gosto. Mas é o que ele tinha na manga lá, então ele lançou isso. Na minha opinião, ele está tentando forçar a ser titular. Está mostrando ali, eu quero ser titular. Se não for ser titular, eu prefiro ir para o Grêmio. É isso que ele quer. Todo jogador quer jogar, nenhum jogador fica satisfeito no banco. E o Flamengo tem um elenco aí que pelo menos 20 jogadores poderiam ser titular em qualquer outro time. E aí os jogadores ficam dando essas declarações. Valorizo muito o Bruno Henrique, que está sempre firme no Flamengo. O Michael, que voltou desde quando saiu, cravava o nosso Mengão como um possível destino. Teve outras propostas, mas quis ficar no Mengão. Agora já o Cebolinha, a torcida vai pegar no pé dele quando ele errar dentro do jogo. Ele vai pagar caro por isso, infelizmente, porque o torcedor é passional, não vai aceitar isso fácil. E deixa aí, o que você achou sobre isso? Eu achei uma infelicidade, uma fala muito triste. Meus amigos, baixa procura de ingressos. Flamengo entra em campo nesta quarta-feira aí no Maracanã para enfrentar o Juventude pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, nenhum setor teve seus ingressos esgotados. O setor sul é o mais acessível, com entradas de R$ 80, enquanto o setor norte tem bilheterias por 100 e aí na oeste inferior 140 e na leste inferior 180. Mas o que acontece? O ingresso está muito caro e segundo o BAP, o ingresso não está caro porque eles querem elitizar a torcida do Flamengo, não quer que só vai aquele torcedor que tem dinheiro não. O ingresso está caro porque segundo ele, colocando o ingresso caro, eles vendem menos ingressos e arrecadam o que é necessário. Porque quando ele abre todo o Maracanã, os custos ficam altos e aí acaba gastando mais, né, para tentar vender ali do que arrecadando. Então ele está com medo de não encher o estádio, por isso ele reduz o estádio e coloca o ingresso mais caro, prejudicando o torcedor raiz. E outra coisa que já tinha que ter voltado é a torcida organizada. Há integrantes da torcida organizada que infelizmente não deveriam, mas há muito torcedor não organizado ali que sabe torcer, sabe empolgar o time, sabe motivar, e esse torcedor faz falta, porque o torcedor que vai hoje ao Maracanã, ele não consegue empolgar o time, ele não sabe a hora certa de cantar, não consegue dar aquele ritmo. Organizado serve para isso. Então o Flamengo tinha que entrar num acordo ali, chamar os caras. Hoje em dia tem como rapidamente achar quem fizer algo de errado, tem biometria, tem reconhecimento facial. Então é hora da organizada voltar. O que vocês acham? A torcida comum aí, meio elitizada, dá conta do recado? Comenta aí. E é isso aí. Meus amigos, para esse jogo de amanhã, o Flamengo pretende poupar alguns jogadores. E a situação mais certa aí é que o Léo Pereira não entre. E ele entra só o Léo Ortiz.
meio que para cadenciar ali, porque do jeito que vão as coisas, daqui a pouco ele estoura. Ele é um jogador que também tem uma história de contusão muito grande, e isso acaba prejudicando. Mas vamos ver o que acontece aí para as próximas etapas aí. Preparação para o Mundial. O Flamengo pretende contar com Matias Vinha no Super Mundial de Clubes, meus amigos. Olha que baita notícia aí. Segundo o GE, Flamengo espera ter Matias Vinha à disposição para o Mundial de Clubes em junho. Tudo dependerá da evolução do lateral, que já realiza alguns trabalhos com bola no campo do Ninho do Urubu. Vinha segue o cronograma de fisioterapia e ainda precisa superar outras etapas antes de ser liberado para treinar com o restante do elenco. Após 8 meses parado, o jogador tem mostrado aí sinais positivos e a expectativa de que possa viajar com o grupo para disputar o torneio nos Estados Unidos. Então, como eu disse, a informação do GE, e as coisas começam aí a ter um bom desfecho positivo do Flamengo. Pela primeira vez no ano, o Flamengo só tem um jogador no departamento médico, que mais 2 meses já não deve ter ninguém. Baita notícias, notícias boas. E como eu falei no começo do vídeo, temos 2 excelentes notícias. Uma delas, muito boa, foi a renovação do Varela. Varela praticamente renovado aí, falta detalhes aí, mas está bem adiantado. E o Flamengo vai poder, né, ter, como eu disse, um jogador que agora está motivado a continuar no Flamengo. Então, uma excelente notícia. Das duas, uma excelente notícia. A outra excelente notícia é que o Flamengo está na expectativa e aguarda desfechos positivos para tentar o empréstimo de Lucas Paquetá junto ao West Ham. O que acontece? O julgamento do Lucas Paquetá agora ficou lá para o final de junho ou julho. Foi adiado. Desfecho total. E com isso, o clube do West Ham, que tem uma folha salarial alta, quer reduzir os custos, e o Flamengo poderia ser um provável destino. Chegando a um acordo com o Lucas Paquetá, o Flamengo poderia pagar uma parte do salário, o West Ham pagar outra parte, e qualquer dinheiro que eles conseguirem reduzir nessa folha salarial ajudaria muito a equipe do West Ham e também ao nosso Flamengo. Então, um jogador que está desvalorizando, é um ativo que está desvalorizando, poderia vir para o Flamengo jogar normalmente, enquanto, né, se ele for condenado lá, ele ainda vai ter mais alguns tempos aí recorrendo. Enquanto ele estiver recorrendo, ele pode jogar. Poderia jogar por empréstimo no Flamengo tranquilamente. E o Flamengo tenta esse empréstimo de 1 ano. E seria um excelente reforço para o Super Mundial. Além do Jorginho, que também está se confirmando a cada dia mais. A expectativa é de que quinta-feira, eu acho que nem quinta, né, dia 16 da manhã, quarta-feira, saia aí uma notícia, logo após o jogo lá do Real Madrid com o Arsenal, que sai ali uma nota do Jorginho comunicando aí seu acerto com o Flamengo, que era a data que ele tinha pedido. Ele tinha pedido até essa data aí, dia 16 de abril, para poder falar se vai ou não vir para o Flamengo. Então amanhã nós devemos ter uma baita notícia sobre o Jorginho. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto, valeu amigos.